Olá pessoal, vamos seguir o nosso conteúdo de educação ambiental. Nessa aula a gente vai fazer um adendo para a aula anterior. Na aula anterior a gente falou a respeito da história, né, de como que ocorreram as preocupações ambientais e em quais momentos aí em que realmente a gente percebeu que era motivo da gente ter algum tipo de preocupação. Então ali a gente viu os estágios, então como que ocorreu o estágio dentro de cada um dos processos, como que a gente teve ali é, a ideia inicial para começar a entender o ambiente como algo que pode ser influenciável e algo que pode trazer algumas consequências para a gente. Então a gente começou a ver esses pontos iniciais. A gente viu um pouquinho a respeito das principais mudanças, né, que seria a partir do momento que a gente teve a expansão da agricultura, que a gente teve a Revolução Industrial. Então, nesses momentos, a gente percebeu que poderia sim ter grandes impactos ocorrendo no ambiente, e aquela relação que a gente tinha com o ambiente, que era uma relação muito boa até então, ela começou a ser quebrada. A gente começou a explorar os recursos de uma forma muito grande, e isso foi trazendo alguns probleminhas para a gente. Nisso, eu dei um exemplo para vocês do livro A Primavera Silenciosa. Nesse livro, ele é um livro denúncia a respeito aí a respeito dos efeitos que a gente tem com os inseticidas, no caso o DDT, que hoje em dia não tem uma utilização tão grande, mas isso ainda é utilizado mesmo que não possa ser utilizado, mas ainda existe algumas formas de adquirir esses produtos. Mas ele mostra vários aspectos que conseguem trazer essa substância como um efeito direto para algumas populações, justamente por algumas funções que eles acabam tendo aí. Então, vou mostrar para vocês agora um dos impactos ambientais diretamente ligado não só com o DDT, mas com outras substâncias que em algum momento aí no ambiente elas podem trazer alguns problemas. A gente vai falar a respeito de dois processos que ocorrem no ambiente. Deixa eu colocar uma ponteira aqui para a gente apontar as coisas. A gente vai ter o processo de bioacumulação e o processo de biomagnificação. Então, o que seriam esses dois processos? O que eles fazem, na verdade? Os dois eventos aqui estão falando de como um organismo se comporta a um corpo estranho, de como um organismo vai interagir com uma substância que é totalmente estranha a ele. Então, o que acontece quando uma espécie qualquer, seja ela planta ou animal, ela entra em contato com uma substância que ela não metaboliza, com uma substância que o organismo não reconhece? Então, quais seriam aí as alternativas? Uma das alternativas mais básicas é a excreção, né? De jogar esse material fora. Só que nem sempre compostos que não fazem parte das nossas rotas metabólicas, do nosso processo fisiológico, nem sempre essas substâncias elas são possíveis de serem jogadas fora, delas serem excretadas aí necessariamente. Então, pode ocorrer dessas substâncias não serem descartadas. Um dos eventos que a gente vê é a bioacumulação. Então, quando a gente tem aqui uma capacidade de realizar esse processo de excreção desse material, mas a exposição dele é muito alta, o nosso organismo pode não ser capaz de eliminar toda a quantidade de contaminante que ele está entrando em contato. Aí o que acontece? Esse contaminante ele começa a se alocar, ele vai começar a ficar guardadinho ali nos tecidos do organismo. Então, se eu não tenho uma capacidade de eliminação, de excreção desse material, esse material vai acumulando. Os efeitos que ele pode trazer para a gente pode ter vários efeitos. Eles podem influenciar nas rotas metabólicas, né, nas rotas fisiológicas de um organismo. Então, para aves é muito comum o acúmulo desses compostos atrapalhar um pouquinho na produção da casca dos ovos. Então, essa película que protege os ovos aí, ela começa a ficar um pouco prejudicada, o seu processo de formação. Então, os ovos começam a ter o processo de postura aí com uma casca muito fina, então ele pode ser prejudicado ao longo do processo de incubação, então vários problemas ligados aqui. Eu posso ter acúmulo desses componentes em tecidos, aquele tecido perde função, ou ele diminui a sua função. Então a gente percebe que existem consequências que podem acontecer. Então, isso seria esse evento de bioacumulação. Só que isso pode ser um pouquinho pior,
que é quando a gente entra na biomagnificação. O que é isso? No ambiente a gente tem um conceito que é o conceito de cadeia trófica, em que todos os grupos de animais eles estão ligados por uma teia, né? Uma teia alimentar. E basicamente o que é isso? Eu tenho um grupo de indivíduos produtores, que é o nosso primeiro nível trófico, que são ali as plantas. Depois a gente tem os herbívoros, que se alimentam dessas plantas, os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, os carnívoros de segunda ordem, que se alimentam tanto dos herbívoros quanto de outros carnívoros, e por aí vai. Então a gente começa a ver que existem esses níveis tróficos. A gente consegue perceber que os animais, necessariamente, juntamente com as plantas aí, eles se relacionam numa cadeia alimentar. Necessariamente eles se relacionam. E qual que é o probleminha? Se eu acabei de falar para vocês que a bioacumulação ela mantém esses compostos no organismo, será que se esse organismo for predado, ele for alimento de um outro indivíduo, esses componentes que estão presentes nos seus tecidos vão ser excretados ou eles também vão ser acumulados? Como a gente responde isso? É basicamente observando o que acontece na cadeia trófica. Então, infelizmente, se a gente pensar que um grupo de plantas elas estão com o acúmulo de um determinado contaminante nos seus tecidos, os grupos de herbívoros que comem essas plantas não vão conseguir também excretar esses recursos. Eles vão o quê? Bioacumular. Só que como eu estou fazendo essas etapas, passando de um nível trófico para o outro, estava ali nos produtores, agora eu estou com o herbívoro, o processo ele se chama biomagnificação, que é esse evento de acumulação ao longo da cadeia trófica. Então eu vou aumentar a concentração desses contaminantes à medida que eu estou em um nível trófico mais alto. Então, se a gente pegar um carnívoro topo de cadeia, que está se alimentando de um grupo muito grande de animais que também já passaram pela bioacumulação, a quantidade de contaminantes que ele vai estar ingerindo e não consegue excretar é muito alta. Então, as chances aí dele desenvolver algum tipo de problema metabólico ou fisiológico é muito alta. Então, nessa imagem ela mostra um pouquinho aí pra gente. Então, o que seria a bioacumulação? Então, nesse primeiro aqui, a gente tem um grupo de peixes, certo? Então, a gente percebe que ao longo do tempo, o nível de contaminante ele vai aumentando. Mas aqui não são outros indivíduos, certo? Aqui é a mesma população ao longo da vida. Se eu tenho essa minha população ao longo da vida aí, e chega um período de tempo que ela tem uma quantidade de contaminante muito alta no organismo, ela vai entrar, obviamente, na cadeia trófica, independente do estágio de vida. Agora, vamos pensar, e esse é o processo de bioacumulação. Então, olha, ao longo do tempo, a quantidade do contaminante vai aumentando no organismo, porque ele está se alimentando de compostos que também estão contaminados e não conseguem realizar a excreção. Olha aqui. Aqui a gente tem zooplâncton, então um grupo aí de microcrustáceos que são utilizados como recurso para peixes. Então eles estão contaminados e ao longo da vida eles vão sendo predados aí pelos grupos de peixes. Olha o que aconteceu. O contaminante que estava aqui passou para o próximo nível trófico. O contaminante que estava aqui passou para o próximo nível trófico. O contaminante que está aqui passa para o próximo nível trófico. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que eu estou aumentando a minha concentração e a minha quantidade de contaminante à medida que eu avanço no nível trófico. Então fica bem óbvio que esse grupo que está aqui no topo dessa cadeia trófica, ele tem um processo de biomagnificação muito alto pela bioacumulação que vem ocorrendo ao longo da vida dos organismos. Então, a bioacumulação seria esse acúmulo ao longo da vida, bioacumulação, e a biomagnificação seria esse acúmulo passando de um nível trófico para o outro, avançando aí na cadeia trófica. Um exemplo aqui para vocês que vai chegar até a gente. Então, vamos pensar em água contaminada. Então, a gente está com água na presença de contaminantes, seja a liberação de efluente de alguma indústria, seja um processo de derramamento de petróleo, não sei. Então, um evento de contaminação. Nesse caso, a gente fala da concentração de mercúrio presente na água. Então, a água está contaminada. Não é a planta que está comendo alguma coisa, né? O animal que está comendo algo. Né? Eu tenho necessariamente aí a água contaminada. O que acontece com os grupos de plantas que estão presentes? O fitoplâncton, o conjunto de
algas, de microplantas que estão presentes na água. Elas começam a acumular esse componente nos seus tecidos. Obviamente, a água passa, né, pelos tecidos da planta e ela acaba acumulando. Olha o que acontece. Vem zooplâncton, que é o grupo de artrópodes aquáticos, inclusive insetos. Se alimentam desse plâncton que eu estou vendo aqui. Qual que é o problema agora? Eu tenho esses insetos aquáticos com mais material contaminante. Eles já tinham material contaminante pela bioacumulação da água contaminada, mais a biomagnificação dos contaminantes que eles estão ingerindo do fitoplâncton. E isso vai aumentando. A gente vê os grupos de peixes, que por bioacumulação da água contaminada já tem contaminante, mais a adição aí da biomagnificação, mais contaminantes para esses organismos. Quando isso chega lá para a gente, vocês conseguem perceber a quantidade de acúmulo de contaminante que eu consegui realizar ao longo dessa cadeia? Então, tudo isso a gente vai estar ingerindo e a gente também não vai conseguir eliminar mais acumulação no nosso organismo. Então, isso é um exemplo. Certo? Então, essa aula é mais um exemplo para vocês entenderem como que funciona aí a questão dos contaminantes, como que ela vai estar atuando aí para a gente, certinho? Até a próxima aula.